Fala pessoal, hoje eu vou falar para vocês de um tema que eu gosto bastante, que é reajuste de salário. Bom, gosto muito de tratar desse tema porque sei que algumas pessoas não fazem como eu considero que deve ser, ou com base na legislação. Nós temos aí muitas orientações oriundas dos sindicatos ou de algumas pessoas que fazem da maneira mais simples que deve ser feita. Então, pensando nisso, eu resolvi criar essa aula para poder mostrar para vocês o que que a legislação fala sobre o reajuste de salário, tá? Eu já vou compartilhar minha tela com vocês. De antemão, peço para você, se você não é inscrito nesse canal, se inscreva, marque aí o sininho para não perder as notificações e compartilhem esse vídeo com as pessoas que vocês conhecem e que você acredita que precisem desse conteúdo, tá? Aí, esse rapaz bonitão aí, a foto, bonitão não, né? Enfim, sou eu, tá? Reajuste de salário, e o salário, ó, pequenininho, conforme dizia lá o professor Raimundo. Então, já começando com a base legal, a fundamentação legal que traz a normatização dos reajustes de salários. Nós temos como base legal Constituição Federal, o artigo 7º, ele fala que o trabalhador tem direito a um salário mínimo, né? Seja ele urbano ou rural, ele vai ter direito a um salário mínimo fixado em lei, que hoje está aí a 1.212, estamos em 2022, e ele frisa bem a informação de que, além do direito ao salário, né, atribuído para cumprir todas essas situações, essas necessidades básicas dos brasileiros, ele também tem o direito ao reajuste que garanta que ele mantenha o seu poder de compra. Então, anualmente, nós temos aí uma correção, periodicamente, existe a correção dos salários, seja salário mínimo, seja salário da convenção coletiva. Vamos, ao longo dessa exposição, vocês vão ver que existem algumas situações bacanas, tá? Algumas situações conceituais que vão tratar sobre isso. A Lei 10.192, de 2001, ela traz no seu artigo 10, os salários e as demais condições referentes ao trabalho continuam a ser fixados e revistos na respectiva database anual, por intermédio de livre negociação coletiva. Artigo 11 fala: frustrada a negociação entre as partes, promovida direta ou através de mediador, poderá ser ajuizado o dissídio coletivo. Então, o artigo 10 fala que os salários devem ser reajustados de acordo com as datas bases de cada categoria, sendo um reajuste anual. E olha só que coisa interessante, a Lei 7.238, de 84, lá no seu artigo 10 também, ela diz o seguinte: ficam mantidas as datas bases das categorias profissionais para efeitos de negociações coletivas, com finalidades de obtenção de aumento de salários e estabelecimento de cláusulas que regulem as condições específicas do trabalho. Os aumentos coletivos serão reajustados por um ano, não podendo ocorrer revisão a esse título antes de vencido aquele prazo. O artigo, ou seja, data base vai acontecer uma vez no ano, cada categoria vai ter a sua data base específica, e nós temos o artigo 611. Ele diz o seguinte: convenção coletiva, né, que aqui já os tipos de negociações coletivas, nós temos convenção coletiva, é o acordo de caráter normativo pelo qual dois ou mais sindicatos representativos da categoria econômica profissionais estipulam condições de trabalho aplicáveis no âmbito das respectivas representações às relações individuais de trabalho. Parágrafo 1º. É facultado aos sindicatos representativos celebrar acordos coletivos com uma ou mais empresas que correspondente à categoria econômica, que estipulem condições de trabalho aplicáveis no âmbito da empresa ou das acordantes respectivas relações de trabalho. O que que ele está dizendo aqui? Bom, o que eu mais escuto falar é: não, a empresa está aguardando sair o dissídio, né? Eu trago esses conceitos para que a gente possa compreender
o que de fato é dissídio. Perceba que o artigo 611, ele traz expressamente o que é uma convenção coletiva e ele permite que os sindicatos negociem diretamente com as empresas a fim de pactuar um acordo coletivo. Lá na CLT, o artigo 616, ele vai nos trazer a clareza do que seria um dissídio coletivo. Diz o seguinte: os sindicatos representativos de categorias econômicas ou profissionais e as empresas, inclusive as que não tenham representação sindical, quando provocadas, não podem recusar-se à negociação coletiva. No caso de persistir a recusa da negociação, pelo desentendimento, as convocações feitas pelo Departamento Nacional de Trabalho, os órgãos regionais, ou se homologar a negociação entabulada, é facultado os sindicatos ou empresas interessadas à instauração de um dissídio coletivo. Então, percebam que nós temos 3 tipos de negociações coletivas. A negociação que ocorre entre os sindicatos patronal e laboral, a negociação que ocorre na negociação onde o sindicato patronal e laboral, nós temos o sindicato patronal representado representando o empregador. No sindicato laboral, nós temos o sindicato dos empregados representando os trabalhadores. Aqui ocorre uma convenção coletiva. No acordo coletivo, nós temos o sindicato laboral negociando diretamente com a empresa, aonde o sindicato laboral representa os trabalhadores e a própria empresa representa o empregador. E no dissídio coletivo, quando essa negociação não ocorre de forma amigável, o desfecho ocorre na Justiça do Trabalho, tá? Então, ainda por database, o que é que nós temos? A contagem de tempo para fins de correção salarial será feita a partir da database da categoria profissional, assim está previsto na Lei 7.238. Parágrafo 1º. Entende-se por database, para fins desta lei, a data de início de vigência de um acordo ou convenção coletiva ou sentença normativa. Então, data base é a data em que se celebra esse acordo ou a convenção e que inicia a vigência das regras previstas ali, bem como reajuste de salário, garantias de benefícios previstos lá, enfim. Tá? Então, a partir daquela data, começa a vigência da aplicação da convenção coletiva. Eu trago para vocês aqui um exemplo, que uma convenção coletiva, que eu extraí aqui, você pode observar que é do Sindicato do Comércio de Fortaleza, e eu trago para que a gente possa fazer a seguinte análise. Ó. O que é que ele diz aqui? A data base, né? Conforme está previsto, ó, cláusula primeira, data base. As partes fixam a vigência do presente termo aditivo de convenção coletiva no período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022, a data base da categoria será 1º de janeiro. É muito comum alguns sindicatos terem sua data base ser em janeiro, tá? Mas não é obrigatório. Se eu pegar, por exemplo, aqui em Fortaleza, o comércio é em janeiro, mas a construção civil é em março, e aí se eu for para o sindicato de processamento de dados é maio. Então é muito importante que você analise a convenção coletiva e verifique qual é a data de vigência dela. Ciro, mas onde que eu consulto a convenção coletiva? Bom, você pode ir lá no portal do mediador, lá do Ministério do Trabalho. Depois eu vou gravar uma aula só para mostrar como é que faz a consulta da convenção coletiva lá. E aí você consegue pegar a convenção coletiva, tá? O que mais? Então, analisando o instrumento coletivo, normalmente nós temos uma cláusula que traz sobre o piso salarial. Aqui em Fortaleza, o comércio tem 2 pisos salariais. Ficam estabelecidos a partir de 1º de janeiro de 2022
os seguintes pisos salariais: 1.275,21 para empresas com até 10 trabalhadores e 1.337,94 para empresas com mais de 10 trabalhadores. É muito importante, pessoal, que você faça essa verificação, né, esse acompanhamento. As empresas do comércio normalmente têm esse critério, tá? E aí fica, inclusive, de alerta, né, para que você fique monitorando esse fluxo de contratações. Até 10 é um valor, passou de 10, você vai precisar fazer a correção dos trabalhadores e aplicar o novo piso salarial, tá? Então, imagine que em janeiro saiu a convenção coletiva da categoria do comércio e você foi lá e fez a correção dos salários dos trabalhadores, aplicou na folha de pagamento e a partir de janeiro você vem pagando corretamente os salários e está tudo certo. Aqui traz um outro dispositivo que normalmente tem nas convenções coletivas, que é o seguinte: os salários fixos ou parte fixa dos salários mistos dos empregados no comércio de Fortaleza que ganham acima do piso salarial serão reajustados em 10,16% em relação a janeiro de 2022, devendo o percentual incidir sobre a base de janeiro de 2021, incluindo no percentual supra-correção salarial, aumento de produtividade e qualquer verba que seja a qualquer título que seja, que tenha efeito de reajustamento salarial. Bom, o que é que nós temos que entender? Aqui é mais uma cláusula que normalmente consta nas convenções coletivas, que é explicando o percentual de reajuste que normalmente vai incidir para quem ganha valores acima do piso salarial, né? Então, imagine que o piso salarial que eu mostrei para vocês é 1.300 e um pouquinho. Então, o piso salarial, sempre que o trabalhador ganhar acima, um exemplo, ele ganha R$ 1.500. Então, em cima desses R$ 1.500 vai ser aplicado esse percentual de reajuste previsto na convenção coletiva, tá? Atenção, essa cláusula que eu coloquei para vocês aí, eu disse que a aplicação era sobre janeiro de 2021. Algumas cláusulas de convenção coletiva trazem o texto dessa forma, porque, olha, se a legislação fala que o reajuste precisa ser feito anualmente para garantir que o trabalhador possa manter a sua capacidade de compra, né? Garantir aí o sustento mensal de acordo com o preço das coisas que vão aumentando, faz sentido a correção ser aplicada há um ano atrás. Porém, algumas convenções coletivas são omissas a isso, tá? Aí, nesse caso, você aplica o reajuste no último salário. Vale também ressaltar que é muito importante que você converse com o empresário para ver se ele quer colocar uma situação mais benéfica para os trabalhadores, tá? Essa convenção coletiva, não é todas que trazem, tá, dessa forma, mas essa convenção coletiva, ela traz um índice acumulado, né, de acordo com a data da admissão do trabalhador. Então, para cada data de admissão, você vai ter um percentual de aplicação para reajuste, tá? Vou colocar aqui para que vocês consigam compreender melhor dois exemplos. Exemplo número 1, trabalhador que foi admitido em janeiro de 2021, com salário de R$ 1.500. Então, ele terá a aplicação cheia do percentual, no caso, 10,16%, né? Salário 1.500 vezes 1,1016, que é acrescentando 10,16%, o salário novo dele passa para 1.652,40. Exemplo 2, o trabalhador entrou em junho de 2021 e o salário dele era R$ 2.500. Conforme a tabela que eu apresentei anterior para vocês, a aplicação não será pela alíquota cheia, e sim pela alíquota proporcional, aqui, ó, 5,8%, né? Aplicado, o seu salário ficará 2.645,17. Observação, essa tabela que eu coloquei para vocês, ela é do Sindicato do Comércio de Fortaleza. Cada sindicato vai ter a sua tabela, vai ter a sua forma de apresentar os valores, né? Cada convenção vai ter a sua tabela de rateio ou não.
Outra observação imagine que você tem dois trabalhadores. Vamos supor que esse exemplo que eu citei para vocês um ganha 1.500, o outro ganha 2.500. Imagine que os dois têm o mesmo cargo, um foi admitido em janeiro, o outro em junho, e os dois ganham R$ 2.500. Então, a aplicação do reajuste sobre o salário de janeiro vai ser maior do que o reajuste sobre o salário de junho. Dessa forma, considerando o princípio da isonomia salarial, deve-se manter a igualdade de salário entre eles por base do que tem o salário maior. E aí você aplica para os dois o salário de janeiro, tá? Essa diferença só é permitida se o trabalhador mais antigo tiver mais do que 4 anos na empresa e mais do que 2 anos na função, ok? E aqui uma situação bem polêmica, né? Normalmente é muito polêmica essa situação. Negociação coletiva firmada após a data base. Quando a negociação coletiva é firmada após a data prevista para correção salarial. Isso acontece muito em várias categorias, saúde é campeã nisso. Agora, por exemplo, aqui em Fortaleza, nós estamos aguardando sair o reajuste da FETRAS, né, para o reajuste do salário das empresas de contabilidade, que não saiu ainda. Então, quando isso ocorre, né, quando a data base ela passa, né, a primeira coisa que acontece é a convenção deixa de ter validade, né, porque caiu aí a outra atividade das convenções coletivas. Então, a partir do momento em que vence a convenção coletiva, as cláusulas lá contidas não têm mais validade alguma. Então, eu até recomendo que a empresa continue seguindo as cláusulas, porque normalmente quando sai retroativo, mas você consegue manter ali algumas situações sob controle, tá? Então, saindo fora do prazo previsto, nós temos que ter uma atenção quanto a algumas situações. Por exemplo, a folha de pagamento deve ser calculada, tudo que for feito com base no salário do trabalhador, que será reajustado de forma retroativa, precisa ser revisto. Por exemplo, essa semana saiu a convenção coletiva do Sindicato do Processamento de Dados, SINDPD, retroativa a março. Saiu hoje, saiu essa semana, dia 20 de julho, se não me engano, não, dia 19 de julho, retroativa a 1º de maio. 1º de maio. Então, a folha de maio já foi paga, a folha de junho já foi paga, mas a de julho ainda não foi paga. Qual a implicação que isso ocorre para a empresa? A empresa precisa rever a folha de pagamento de maio. Se ela vai ter que refazer a folha de maio? Não. Ela vai simplesmente ela vai calcular novamente a folha de pagamento com o salário atualizado e deduzindo o que foi pago anteriormente. Por exemplo, o salário antigo era 1.500, passou a 1.650. Então, nós temos uma diferença de R$ 150. Todas as verbas que foram pagas com base nos 1.500 devem ser calculadas com a base na diferença dos R$ 150, tá? Então, hora extra, falta, DSR, tudo dentro desse contexto deve ser reconsiderado. Isso para a folha de pagamento, mesma regra vai se aplicar para férias, eu preciso rever o cálculo de férias considerando o salário reajustado. Eu preciso também rever pagamento de 13º salário, caso tenha ocorrido no período. A rescisão contratual da mesma forma. Vale lembrar que você vai fazer uma folha complementar para cada situação dessa. Não sei como é que o seu sistema chama, tá? Mas o sistema que normalmente eu trabalho, ele chama de folha complementar. Então, você vai criar uma folha complementar para cada situação dessa e vai mandar para o E-Social juntamente com as informações do mês de pagamento das verbas. Mas isso aí eu vou falar um pouco mais na frente. Quando eu falo de rescisão de contrato de trabalho, no meu sistema, provavelmente eu vou criar um complemento de rescisão, tá?
Só que esse complemento de rescisão para o E-Social, ele não é declarado no evento S1200, ou no evento S2299. Não é necessário retificar o evento S2299. O que vai ser feito é o envio do evento S1200 com a informação das diferenças salariais constantes lá, tá? Em outro momento eu vou gravar um vídeo só para falar do E-Social e das diferenças salariais, tá? Projeção de aviso prévio indenizado. Isso aqui é interessantíssimo, porque eu percebo que poucas pessoas se atentam. E o que seria? Imaginem o seguinte, o trabalhador foi demitido no dia 25 de abril, com aviso prévio indenizado. A data base da categoria dele é 1º de maio. Se ele foi demitido dia 25 de abril com aviso prévio indenizado, ele não fará jus àquela indenizaçãozinha lá prevista no artigo 9º, que a gente já conhece. Porém, ele fará jus à correção salarial, né, ou melhor, a complemento de rescisão com base no salário reajustado. Por quê? Porque ao projetar a data da rescisão dele, vai cair depois do dia, sei lá, depois de maio, vai cair em maio, né, depois da data base. Se vai cair em maio, ele fará jus a que a sua rescisão seja revista para todos os efeitos legais, tá? Inclusive, o do aviso prévio, tá? FGTS, o FGTS, ele é recolhido, né, todo em uma única guia, né? Por mais que você tenha várias competências, o recolhimento do FGTS ele vai ocorrer em uma única guia de FGTS, numa GFIP 650, da qual ela vai contemplar todas as competências de diferenças salariais que estão sendo informadas naquela GFIP. Claro, nós estamos caminhando para a implementação do FGTS digital. Quando isso ocorrer, essa informação vai migrar para o FGTS digital, oriunda das informações do E-Social, mas até lá continuamos utilizando a GFIP 650 para envio das informações e recolhimento do fundo de garantia. O INSS é interessantíssimo. Por quê? Porque como o INSS ele tem um cálculo por competência e você vai rever cada folha de pagamento, então, no exemplo que eu falei antes, era uma folha de 1.500, agora uma folha de 1.650, salário de contribuição mudou, possibilidade de alteração, de variação de alíquota, vai ser reapurado e vai ser recolhido somente a diferença. Ciro, mas onde é recolhida a diferença de INSS das competências dos complementos de folha de pagamento? Eles são recolhidos na DCTF-UEB, né, através da informação declarada no E-Social, da mesma competência que eu informei o pagamento de cada parcela. Isso vai depender de como está definido na convenção coletiva. Vou dar um exemplo. A convenção coletiva do Sindiperi aqui de Fortaleza definiu que as diferenças salariais devem ser pagas na competência de agosto. Se vai ser pago na competência de agosto, por mais que eu faça as diferenças maio e junho, dentro do evento S1200 vai ter uma informação dizendo lá, convenção coletiva, valor de maio tanto, valor de junho tanto, e ele vai ser declarado no E-Social de agosto e recolhido na DCTF Web de agosto, tá? Observação muito importante, é apenas o recolhimento. Quando eu falo dessa situação, o E-Social não é uma das situações que o E-Social não calcula o INSS do trabalhador. Ele apenas ele espelha o que você lança no evento S1200, tá? O imposto de renda, diferente de tudo, ele é somado à remuneração do trabalhador naquele mês. Então, nesse exemplo que eu falei para vocês do SINDPD, os complementos de junho, maio e junho, que serão pagos em agosto, na data de agosto, eles serão somados a todos os rendimentos salariais pagos em agosto, natureza mesmo, tá?
a finalidade tributária é a mesma, vai ser somado a todos os rendimentos, né? Tipo, saldo de salário do mês, horas extras, comissões, descanso semanal, casa que ele trabalhou tem naquele mês, mais as diferenças salariais pagas no mês, para definição de alíquota de imposto de renda, bem como para datar o período de recolhimento que vai ser feito esse imposto de renda. Nesse caso, se foram pagos data de pagamento em agosto, recolhimento em 20 de setembro, através do Sicalc Web, por enquanto, tá? Acredito que até o final do ano teremos a implementação da NDE 01 e entrará em cena o evento S1220, mas em breve falarei sobre isso, tá bom? Observação: quando o reajuste for correspondente a exercícios anteriores, ou seja, não for do mesmo ano calendário, você vai precisar fazer um cálculo separado. Como assim, Ciro? Imagine que a convenção coletiva de uma determinada categoria foi publicada hoje, sei lá, hoje, saiu em julho de 2022, mas saiu retroativa a maio de 2021. Nesse caso, será necessário fazer as diferenças salariais mês a mês de maio de 2021 a dezembro, faz a apuração, o imposto de renda vai considerar somente esse período. De janeiro de 2022 até agora, é outra base de cálculo para imposto de renda, tá? Porque na primeira eu tenho o chamado de RRA, valores recebidos acumuladamente, tá? Então, tem que ter essa diferenciação do RRA do rendimento da competência, ok? E aqui vamos fazer, para você ter ideia como é que funciona, tá? Eu trouxe aqui um exemplo de uma convenção coletiva, eu simulei aqui os dados, são fictícios, onde eu disse que a data base da categoria era janeiro, porém, a convenção coletiva foi publicada em março de 2022, né? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que se a convenção coletiva está dizendo que a data base é essa, né? E a vigência dessa convenção é janeiro, eu preciso retroagir as folhas de pagamento, criar as diferenças salariais com base nessas informações, tá? Cláusula quarta, correção salarial. Aqui um exemplo para vocês entenderem. A partir de 1º de janeiro de 2022, os trabalhadores terão salários reajustados em 10%. No reajuste, serão compensados automaticamente todos os aumentos, antecipações e abonos espontâneos ou compulsórios concedidos pela empresa no período compreendido entre janeiro e dezembro de 2022, respeitado a irredutibilidade salarial. Ou seja, se o reajuste aplicado pela empresa for menor do que um possível adiantamento de convenção, um aumento espontâneo, do que o trabalhador já tenha recebido, a empresa não pode reduzir o salário dele, tem que manter o que estava. Ele não vai ter direito a diferenças salariais, mas, consequentemente, ele mantém o ganho que já vinha ganhando, vinha recebendo naquele ano. Os valores retroativos oriundos desta cláusula deverão ser pagos na folha de abril. Então, aqui eu coloquei para vocês que foi um reajuste salarial retroativo a janeiro e que deverão ser pagos no mês de abril. Saiu em março, deverão ser pagos no mês de abril, tá? Então, aqui o que acontece? Quando eu vou fazer o cálculo, eu preciso primeiro reajustar o salário do trabalhador. Primeiro eu disse que era 1.500, reajustou para 10%, R$ 150, um reajuste de 1.650. O salário dele hoje, salário reajustado, passou para 1.650 em 1º de março, retroativo a 1º de janeiro. Observação, tá, turma? Todo sistema tem os seus campos de preenchimento, onde você vai dizer a aplicação, a partir da vigência,
recomendo que você coloque exatamente dessa forma, a data em que saiu e busque o campo onde você vai informar a aplicação retroativa desse cálculo. Aqui eu trago para vocês um exemplo da folha complementar de janeiro. Imagine que ele tem as seguintes rubricas. Salário base, 1.500, aplicando 10%, ele tem uma diferença de salário de R$ 150. Horas extras, eu não trouxe para vocês o cálculo da hora extra, trouxe um valor pronto, apenas para que vocês possam compreender mais ou menos a ideia da coisa. Então, calculando a hora dele com base em 1.650, ele teria R$ 112,50, dando para ele a diferença a receber de horas extras de R$ 10,23. E aí, da mesma forma, eu tenho os descansos semanais remunerados, as faltas, olha só, se a empresa descontou dele, ou está pagando para ele hora extra, né, a mais, também é direito dela diminuir, rever o cálculo das faltas. Então, nesse exemplo que eu citei para vocês, está sendo descontado dele R$ 110 de diferença de faltas e R$ 5 de diferença de DSR, onde ele vai ter também a revisão do cálculo do INSS, tá? Então, percebam que lá no E-Social, essa coluna diferença, ela vai virar um demonstrativo dentro do evento S1200, que vai conter janeiro de 2022, conforme está aí na tela, e vai ter lá os valores de cada rubrica. Salário base 150, hora extra R$ 10,23, e assim para cada verba, tá? Calculando a folha complementar de fevereiro não é diferente. Eu tenho os valores tem um valor que foi pago, né, o original, o nominal, e tem o valor com os reajustes. E aí, esse reajuste ele é feito de acordo com cada situação. Pessoal, observem que o INSS ele é reapurado, né? Então, a primeira base de cálculo é uma, e aí, quando eu reajusto o salário, eu preciso revisar a base de cálculo e calcular o INSS novamente, para saber quanto é a diferença que eu vou descontar de INSS dentro da folha complementar, tá? E assim temos que calcular também a folha de pagamento de março. Eu fiz questão de colocar para vocês a horas extras, atraso, falta, descanso semanal, para que você compreenda que todas as verbas constantes na folha de pagamento que tem como base o salário do trabalhador precisam ser revistas, né, de forma retroativa, ok? Que mais? Folha complementar, e aqui eu trago para vocês a folha de pagamento de abril. Então, a nossa convenção coletiva, ela saiu no dia 30 de março, retroativa a janeiro. Então, nós fizemos a folha complementar de janeiro, de fevereiro, de março, e agora vamos calcular a folha de pagamento de abril. A nossa convenção coletiva, ela está mandando pagar em abril. Uma observação, tá, turma? Pequena falha aqui. No caso, se ela saiu em março, a folha de março não tem que falar em complemento, porque ela já tem que sair atualizada, tá? Então, desconsidere a informação que ela é de março e considere que a convenção saiu em abril e mandou pagar em abril a complemento, tá bom? Então, continuando aqui, ó, eu trago para vocês salário base, 1.650, aqui considerando que mandou pagar na folha complementar, na folha de pagamento, né? Diferença CCT 1.134, diferença CCT 122,85, março 147,40, INSS 130,32. Observação que a base de cálculo do INSS é somente os 1.650 do salário, pois as diferenças salariais já foram base de cálculo das contribuições previdenciárias, tá? Eu trouxe esse arranjo para vocês aqui apenas para que vocês possam ver como que deve ser feito o pagamento do trabalhador, tá? FGTS 1.650, a base de cálculo. Imposto de renda vai somar as diferenças salariais, mais o salário do mês, menos o INSS, que vai dar igual a
a base de cálculo, né, 1.924,32, esse valor não vai ter imposto de renda retido na fonte. E aí fica para vocês entenderem como é que deve ser feito. Turma, uma observação muito importante quanto a esse cálculo, tá? Tenham muito cuidado na hora de operacionalizar isso dentro do sistema de vocês, para evitar pagamentos em duplicidades, para evitar de que os valores sejam tributados duas vezes, tanto na folha complementar como na folha de pagamento do mês, porque muitas vezes acontece isso, dependendo da forma que você operacionaliza isso. Se você observar, é muito provável que do formato que eu fiz aqui, o meu sistema colocasse tudo no evento S1200, DMDEV das diferenças salariais. Quando eu trouxesse as diferenças salariais dentro da minha folha de pagamento, muito provável também ele ia levar, e aí na hora de processar o 1210, ia dar um bug, porque ele ia entender que o trabalhador recebeu tanto o valor das diferenças, como o valor das diferenças lançados aqui. Recomendo que esses valores de diferenças salariais, conforme orientado pelo sindicato, eles não entrem na folha de pagamento, tá? Ah, mas o sindicato mandou que pagasse na folha. Bom, o sindicato manda muitas coisas, tá? Só que aí eu não recomendo que nem que tudo que o sindicato mande, você siga. Eu vou aproveitar o ensejo para mostrar uma coisa para vocês, tá? Porque é muito comum os sindicatos estipularem cláusula de convenção coletiva orientando que o pagamento seja feito na própria folha de pagamento. Eu acredito que não existe penalidade por não atender essa regra específica. Recomendo que o façam, não na folha de pagamento, mas que façam na própria folha complementar, pois o sindicato ele é bem competente no que tange a obrigar a empresa a fazer coisas que não deve, né? Vou aproveitar para mostrar para vocês uma situação muito específica que o sindicato normalmente orienta, tá? Além de tudo isso que eu mostrei para vocês, o sindicato tende a trazer cláusulas de convenção coletiva, onde ele fala o seguinte: pague todas as verbas sem incidência com natureza indenizatória, com natureza de abono, ou algo dentro desse sentido. Se você for para a legislação previdenciária, o fundo de garantia, as diferenças salariais são base de cálculo das contribuições previdenciárias do FGTS, o regulamento do imposto de renda também trata assim, né? Então, eu trago para vocês o artigo 611b, que diz o seguinte: constituem objeto ilícito de convenção ou acordo coletivo de trabalho exclusivamente a supressão ou redução dos seguintes direitos. O inciso 29º, ele vai dizer o seguinte, que é tratado como uma cláusula ilícita a supressão de contribuições e tributos, né? Tributos ou crédito terceiros. Então, eu recomendo que, em hipótese alguma, as diferenças salariais sejam pagas sem considerar a devida incidência das contribuições previdenciárias, do fundo de garantia e do imposto de renda. Bom, voltando aqui para nossa apresentação, eu trouxe para vocês aqui a orientação da GFIP, tá? A GFIP diz o seguinte: Instrução Normativa 971 de 2009, no artigo 108, ela vai falar sobre os valores pagos em razão de acordos ou convenções coletivas e dissídios coletivos de trabalho, que tratam o artigo 611 e 616 da CLT, que implicarem no reajuste salarial, incide contribuição previdenciária e contribuições devidas a outras entidades. Parágrafo 1º, ficando estabelecido o pagamento das parcelas retroativas o mês da data base da respectiva categoria profissional, os fatos geradores das contribuições deverão ser informados na GFIP da competência da celebração da convenção coletiva, de acordo ou do trânsito em julgado da sentença que decidiu o dissídio, em código de recolhimento específico observado o manual da GFIP.
Então, o que é que você precisa compreender? Dentro, ah, no mês em que você tem uma convenção coletiva retroativa, você vai ter duas GFIPs. Claro que hoje, exclusivamente para recolhimento de fundo de garantia. A GFIP do mês e a GFIP complementar com o código 650, contemplando todas as diferenças salariais abrangidas por essa convenção coletiva, tá? Hoje você só vai recolher FGTS na GFIP. As demais verbas, Previdência Social, será declaradas e recolhidas no E-Social, tá? Então, toda a informação do E-Social, ela vai estar tratada dentro do evento S1200, de forma detalhada, como eu citei anteriormente, e vai refletir na DCTF Web da competência do pagamento das verbas, tá? Outra observação é o seguinte, a observação, a convenção coletiva é quem vai determinar a data de pagamento dessas diferenças, né? Então, com base na data de pagamento definida pela convenção, é que você vai definir em qual mês vai ser declarado o E-Social das diferenças. Outra observação, imposto de renda, como falei para vocês, ele é calculado de acordo com o pagamento, né? Hoje, a guia é recolhida através do SICAL, que na verdade SICALC Web, e se são rendimentos do trabalho assalariado, código 0561, você coloca lá 056107, né? E é recolhido juntamente com os rendimentos do próprio mês de pagamento do salário normal do trabalhador, tá bom? Pessoal, bom, era isso que eu tinha para vocês por enquanto. Depois eu volto aqui, trago para vocês mais conteúdos acerca desse assunto e demais assuntos. Caso você tenha gostado dessa aula, peço que você curta, compartilhe com seus amigos, comente aí o que é que você achou da aula, o que é que você gostaria de ver nesse canal, o que é que você quer que eu diga, ou, enfim, critiquem essa aula, duvidem dessa aula, me tragam dúvidas, questionamentos, casos práticos, que se for o caso, eu gravo uma aula só para tratar do caso prático de vocês, tá bom? Então é isso, um abraço a todos e obrigado por ficar até o final.